Estados Unidos confirmam utilização de bombas de fragmentação pelo exército ucraniano. Marinha Russa realiza exercícios navais no Mar Negro a fim de praticar a destruição e detenção de navios que se dirijam para a Ucrânia. Contagem decrescente para as legislativas de domingo em Espanha. Sondagens prevêem viragem à direita. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, confirmou que bombas de fragmentação de fabrico norte-americano estão a ser utilizadas pelas forças ucranianas. As Nações Unidas condenaram os bombardeamentos russos contra o porto de Odessa e no Mar Negro. The Secretary-General strongly condemns the Russian attacks against port facilities in Odessa and other Ukrainian ports on the Black Sea. The attacks contradict the Russian Federation's commitment under the Memorandum of Understanding with the United Nations, which states that, quote, the Russian Federation will facilitate the unimpeded export of food, sunflower oil, and fertilizers from Ukraine-controlled Black Sea ports. Na quinta-feira, 2 drones Shahed atingiram um campo de férias de crianças situado nos arredores de Sumy, danificando 2 edifícios. Segundo o presidente da Câmara local, Oleksandr Lysenko, não há vítimas a lamentar. Тільки за 4 дні цього тижня, з понеділка, російські терористи вже застосували проти нашої держави e значною мірою саме проти Одеси та Одещини, Миколаєва. De acordo com as autoridades militares ucranianas, um dos 3 drones foi destruído pelas defesas antiaéreas. A Marinha Russa realizou exercícios no Mar Negro a fim de praticar a detenção e destruição de embarcações nas áreas restritas à navegação. Os exercícios ocorreram poucos dias depois de Moscovo ter declarado que qualquer embarcação que chegasse ou saísse de portos ucranianos seria um alvo militar potencial. Moscovo diz que se trata de uma resposta ao ataque contra a ponte da Crimeia. As autoridades russas insistem que o ataque foi realizado por drones marítimos. As ameaças de bloqueio surgiram no final do acordo de cereais que garantiu a passagem de navios de transporte. A Ucrânia, contudo, disse que continuaria com as exportações marítimas, apesar das ameaças russas, e exigiu o patrulhamento internacional no Mar Negro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afastou o embaixador do país no Reino Unido. Uma declaração publicada no site da presidência ucraniana anuncia o afastamento do embaixador Vadim Pristaiko do cargo em Londres. A declaração não avança as razões por detrás do afastamento. A demissão surge na sequência de críticas do embaixador ao presidente ucraniano no contexto de um diferendo relacionado com o auxílio militar britânico à Ucrânia. Durante a recente cimeira da NATO, que terminou na semana passada, o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, teria afirmado que Kiev devia mostrar mais gratidão aos aliados e que estes não podiam ser tratados como uma loja da Amazon. A União Europeia e os Estados Unidos condenaram esta quinta-feira o ataque à Embaixada da Suécia em Bagdade e pediram às autoridades iraquianas para protegerem as instalações diplomáticas suecas ao abrigo da Convenção de Viena. Centenas de manifestantes invadiram e incendiaram a Embaixada. Em causa está a autorização concedida pelas autoridades suecas para a realização de um protesto em Estocolmo, em que devia ter sido queimado um exemplar do Corão. A crise diplomática aumentou depois de horas de tensão e de confrontos e protestos em frente à Embaixada Sueca. Apesar da queima do livro sagrado dos muçulmanos ter acabado por não se realizar, o Iraque expulsou o embaixador sueco do país e retirou a licença nacional da Ericsson, o gigante sueco das telecomunicações.
O guarda-redes do PSG, Gianluigi Donnarumma, e a sua parceira foram vítimas de assalto na casa do jogador de futebol em Paris. Uma publicação francesa relata que o casal foi amarrado enquanto os criminosos armados levavam a cabo o assalto. Os ladrões fugiram com cerca de 500 mil euros em pertences. Donnarumma sofreu ferimentos ligeiros. Após o assalto, o casal ficou em estado de choque, buscando abrigo num hotel de luxo, enquanto esperavam pela polícia. Posteriormente, ambos foram hospitalizados. O Ministério Público de Paris está a investigar a angariação de fundos lançada para ajudar a família do agente de polícia acusado de matar um adolescente. A mãe de Nael Merzouk, de 17 anos, considera uma fraude a recolha organizada por Jean Messia, antigo porta-voz do candidato presidencial de extrema-direita Éric Zemmour, que conseguiu angariar 1,6 milhões de euros durante as semanas de motins e violência de rua em França. O montante do apoio financeiro provocou a ira dos políticos de esquerda. São os últimos preparativos para as eleições legislativas antecipadas de domingo em Espanha. Com muitos eleitores de férias, longe da área de residência, já foi batido um recorde, o de votos por correio. Cerca de 7% do total de eleitores pediram para votar desta forma. A realização de eleições no verão tem motivado críticas. Os socialistas são acusados de terem escolhido a data intencionalmente para que os eleitores descontentes com o governo não vão às urnas. A sensação é que o cambio está cerca e estamos a Quase todas as sondagens dão a vitória ao Partido Popular. Os conservadores britânicos perderam para os trabalhistas e os liberais-democratas 2 dos 3 assentos em jogo nas eleições parciais que tiveram lugar esta quinta-feira em 3 circunscrições. A formação no poder conseguiu conservar apenas o lugar antes ocupado pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Os resultados não têm um efeito imediato na Câmara dos Comuns, mas são interpretados como um teste para o partido do chefe do governo Rishi Sunak, a um ano das legislativas no Reino Unido. O vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta do clima, Frans Timmermans, anunciou a intenção de deixar Bruxelas e regressar à política neerlandesa. Timmermans tenciona liderar uma lista conjunta de socialistas e verdes para concorrer às próximas eleições legislativas, previstas para 22 de novembro, depois do colapso do governo de coligação de centro-direita do primeiro-ministro Mark Rutte no início deste mês. Rutte lidera os Países Baixos desde 2010 e deixou claro que não tenciona recandidatar-se. Nos Estados Unidos, o tribunal adiou a acusação formal a Donald Trump por tentativa de anulação de eleições. Os membros do júri continuam em conversações com testemunhas e investigadores. De acordo com a CNN, as negociações podem prolongar-se por pelo menos mais um mês. Trump, entretanto, já recebeu uma carta indicando a possibilidade de mais uma acusação formal, que será a terceira este ano. A target letter is generally sent to people who the Justice Department is poised to indict. What it means is that investigators have gathered evidence that links a person, in this case Donald Trump, to a crime that's being investigated. Os membros do grande júri reuniram-se por 6 horas na quinta-feira para ouvirem testemunhos das investigações. Sob a mesa estão as tentativas de Donald Trump para anular os resultados das eleições nos dias que antecederam os distúrbios do Capitólio, em janeiro de 2020. Trump já foi indiciado por conexão com um suposto esquema de suborno, bem como por lidar com material classificado. O Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos está preocupado com o crescente aumento de populismo e dos movimentos anti-direitos humanos em vários pontos do mundo, incluindo na Europa. De visita às instituições da União Europeia em Bruxelas, Volker Turk disse em entrevista à Euronews que as principais vítimas são os migrantes e refugiados, as mulheres e a comunidade gay. We need to fight against bigotry and populism, because all of it is ultimately about who we are, embracing human diversity and the richness of who we are, accepting who we are, no matter who we love,
and how we want to engage in our lives, I think we need to respect this. This was the biggest promise from the Universal Declaration of Human Rights. And we need to educate all those who want to push us back into an era that is long gone by. I would like to ask you if you think that the United Kingdom migration bill that has just been passed, somehow to avoid that asylum seekers present their demands in the UK territory, is a blatant disregard of humanitarian law. Well, it's clear that the UK illegal migration bill is in violation of both international refugee law as well as international human rights law. Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights talks about the right to seek and to enjoy asylum from persecution. So you have a right to seek and enjoy asylum from persecution. But if that law bars that right, it is a tragedy. What do you think of the recent agreement between the European Union and a country such as Tunisia, which, of course, also was mentioned by United Nations agencies as a country where human rights violations occur? We need to understand why people are moving. They are moving because of human rights violations in their own countries. Sometimes they end up in horrible situations, in Libya, for example, or in Tunisia, where they are pushed back or where it's very difficult for them to survive. I mean, Libya has these horrific detention centers for migrants and asylum seekers. So the big thing and the big ask is, can we not find alternatives to these horribly dangerous routes that migrants and asylum seekers often have to take? Mr. High Commissioner, thank you very much for being with the news. Thank you very much.